Nós hoje temos uma quantidade impressionante de cores nas camisas do futebol. Cores vivas como esta daqui do Liverpool que eu estou usando, que o pessoal até apelidou de caneta tinteiro. Mas sempre foi assim? Não. Lá no início da história do futebol, as camisas basicamente eram brancas ou escuras. Não tinha muita variedade de tecido. Às vezes, faziam-se camisas listradas, brancas com uma outra cor. Mas em 1890 aconteceu um fato curioso. Entraram em campo Southampton e Wolverhampton. E ambos vestiam camisas listradas vermelhas e brancas. Então entendeu-se que era preciso criar uma regulamentação. Durante algum tempo, o time dono da casa é quem precisava mudar de uniforme. Até 1923, quando ficou decidido que o visitante é que deveria trocar de uniforme quando a camisa fosse igual. Então esses são os primeiros registros que nós temos da história das camisas de futebol. Mas lá no início, elas eram feitas de algodão, um tecido extremamente pesado. Calculava-se que um jogador de futebol perdia em torno de 2 quilos em cada partida que realizava. 1 quilo ficava somente na camisa, ensopada de suor. Pesava, era desconfortável e prejudicava naturalmente o andamento do jogo. Se chovesse, a camisa ficava encharcada e isso provocava muitas vezes pneumonia nos jogadores. Não era incomum isso acontecer. E quando fazia muito frio? A camisa ela não servia nem para esquentar e nem para proteger o corpo. Então está claro que era preciso mudar o tecido. Mas até vir uma tecnologia demorou. Chegamos aos anos 1980. Recente, não é mesmo? Naquela época as camisas ainda eram feitas de algodão. Você sabia? Por que é difícil encontrar uma camisa da década de 80 para comprar? Porque, na verdade, poucas camisas eram feitas para serem vendidas para os torcedores. As fábricas basicamente forneciam as camisas que os clubes usavam. E tinha espaço para algumas poucas serem comercializadas. As camisas eram pesadas, desconfortáveis, ficavam encharcadas de suor ou de água. Nós que jogamos bola naquela época sabemos bem disso, não é mesmo? Era difícil usar um uniforme lá até os anos 80. O time que jogava de branco, ele sempre estava em vantagem contra o time que usava uma cor escura. Porque se fizesse calor, o branco facilitava. Ele esquentava menos, retinha menos suor. Disse que o Santos de Pelé foi grandioso porque jogava de branco. O fato é que as camisas de algodão precisavam mudar. E isso só começou a acontecer na Copa de 1986. Veja, relativamente recente, quando começaram a surgir alguns tecidos um pouco mais leves. Na década de 80, começaram a aparecer tecidos que facilitariam a transpiração, mas ainda estava bem no início. Na década de 90, surgiram as camisas multicoloridas, que já não eram mais de algodão. Agora eram de poliéster. Mas esse tecido igualmente era desconfortável. Não era uma camisa que o jogador praticava o futebol e conseguia desenvolver melhor o seu jogo. As camisas da década de 90, para você que tem ou você que sonha em ter, quando você jogava futebol com elas, o cheiro forte do suor ficava entranhado. Era difícil tirar aquele cheiro, porque era característica do tecido.
O tecido absolvia aquele odor da transpiração. Logo, as fábricas viram que precisariam evoluir nas camisas para a melhor prática do futebol. Aí vão aparecer os primeiros tecidos dry fit, que foi a verdadeira revolução na fabricação de camisas de futebol. Com os tecidos dry fit, os jogadores poderiam ter um melhor desempenho. Então, se você comparar o desempenho do Messi, do Ronaldo, com craques como Pelé, por exemplo, é totalmente diferente. Eles usaram tecidos apropriados para a prática do futebol, enquanto Pelé e seus companheiros usavam camisas pesadas de algodão. Eu joguei com elas, era realmente desagradável. Bom, neste vídeo nós trouxemos um pouquinho do início da história das camisas. Vamos fazer outros vídeos contando como que as cores começaram a aparecer, quando as fábricas, as grandes marcas, começaram a investir na camisa e o surgimento do dry fit no futebol, como isso causou uma revolução no material esportivo. Também vamos falar quando as camisas começaram a se tornar colecionáveis. Porque não foi logo assim que as camisas se popularizaram que elas se tornaram colecionáveis. Por isso, é tão difícil ter uma camisa da década de 80, década de 70, porque não eram peças colecionáveis. Mas aos poucos nós vamos contar essa história. Temos muitas histórias para contar, com o apoio e a ajuda de muitos amigos jornalistas que trabalharam no levantamento de dados para trazer esta riqueza de informação para nós. Aguarde o próximo vídeo. Enquanto isso, contemple um pouquinho da minha coleção de camisas.